menos 55, que deu 9. Tá. E na HG era 63 menos 50, que deu 13. Vamos lá? Exercício 5. Observe o enigma que o detetive quer desvendar. Senhor detetive, o número procurado é a metade do triplo da soma de 53 com 41. Toda vez que a gente tiver uma charadinha bem parecida com essa, a gente tem que fazer as operações inversas. Então, primeiro ele está falando metade, depois ele está falando triplo, depois ele está falando soma. Então, o que a gente tem que fazer primeiro é a soma, depois o triplo, depois a metade. A gente faz o caminho inverso, certo? Então, primeiro a gente tinha que ter feito a soma. Ô, professora, eu fiz assim, 53 mais 41. Ô, professora, eu fiz assim. Calma. Olha lá. Professora, 53 mais 41 deu quanto? 50, Dá 44. 94. 94. Aí eu fiz assim, 94 vezes 3, aí deu 282. Deu Aí 282 dividido por 2. Aí dá deu 141. Vocês estão indo muito rápido, eu já me perdi. Quanto é que deu 94 vezes 3? 282. 82. Aí Aí foi 200. 282 dividido por 2, que dá 141. De todo mundo. Tem que ir mais rápido. Não, o meu tá errado. Eu também. Eu também? Não, vamos ser sinceros aqui. Entendeu, Matheus? Quando a gente tiver sempre uma atividade ou uma charada, que ele vai falar assim, ó, eu quero saber o dobro da soma de tal número com tal número. Então, a gente primeiro faz a soma, depois o dobro. A gente vai seguir a operação inversa do raciocínio que está dando lá. Tá bom? Eu quero saber o triplo da diferença do número tal. Diferença é o quê? Subtração. Então, eu faço primeiro a subtração, depois eu faço o triplo. Então, a gente vai ler a ordem, mas a gente vai fazer a ordem inversa das operações para a gente conseguir chegar no resultado. Tá? Então, em que questão? Na questão 6? Na questão 6, exercício A, que conta que vocês fizeram aí? Eu fiz 24 dividido por 7, que dá 30. Dividido por 7, Que dá 30. Dividido por 7? Vezes. 24 dividido Lembrando por que 7. um dia tem Então, 24 eu acho que é vezes 7, não é? vezes 7. Vezes 7. vezes Olha lá. Ó. Lembrando que um dia tem 24 horas e uma semana é composta por 7 dias. Responda o que se pede. Quantas horas tem uma semana inteira? Uma semana inteira tem 7 horas. 7 dias. Então, um dia com 24 horas e a semana inteira que é 7. Eu multiplico. Porque não é todos os 7 dias, não tem 24 horas. Então, eu faço 24 vezes 7. Alguém fez essa operação? Eu fiz assim, o meu deu 148. Meu Deus, 68? 168. 148. Yes! 168. Errado. Vamos olhar lá para a cara dessa conta. 68. Então, vamos lá, ó. 24 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 4? 8. Calma aí. 8. Hã? Calma aí, professor. Oi, quanto? 8 vezes quanto? 7 vezes 4. 7 vezes 4. 28. 8. Então foi isso que eu disse. Ah, mas eu não escutei.
Você estava falando, mas estava falhando. Aí eu só entendi o final. 8 eu não consegui entender. Vamos lá. Então, 28. 7 vezes 2. 7 vezes 2. 14. 14. Mais 2. 14. Mais Ah. 2. Mais 2. Por isso que o meu deu errado. Por isso. Você esqueceu eu de não coloquei somar mais o dois. 2 que foi para reserva, né, Sussu? Yeah. Bora lá. Então, uma Agora semana tem 168 horas. Uma semana tem 168 horas. Quantas horas tem metade de uma semana? Faz 24 dividido por 7. Cai isso de 30. É metade de uma semana, eu acho que é 74 horas. 15 horas. A gente vai pegar 168, que é o total de horas de uma semana, né? E dividido por 2, mas... E por 3. Vamos dividir por 2. É, 2. Porque é a metade. Certo? Deixa eu pôr aqui pro cantinho. Vamos fazer a conta, tá? 168 dividido por 2. Certo? Que número que multiplicado por 2 que dá 1? Não tem. Vou fazer o casamento da centena com a dezena. Número que multiplicado por 2 que dá 16. 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 16, 0. Abaixo, o 8. E E o número que 84 multiplicado horas. por 2 dá 4. 4 vezes 2, 84 horas. 8. 8 menos 8. Então dá 84 Horas. horas. Eu não acertei porque eu tinha errado. Metade de uma semana Ô, é professora, 84 eu errei horas. essa daqui. Eu coloquei 74 horas, mas é 84 horas. Eu errei. Exatamente. Peraí, professora, eu vou fazer uma coisa. Também estou fazendo uma arte. Posso apagar? Sim. Ô, professora, Hoje, com que mesmo que você fez essa luzinha? Ô, professora, percebeu que eu esse tô menor? aqui, Aqui, ó. esse aqui eu ganhei do marido, Menor. tio, porque a cartolina não estava dando tom. Mas eu estava usando cartolina com contact. Contact? Como que é o nome? Com o quê? Contact. Que é aquela folha adesiva, sabe? Contact. Cartolina com contact. Contact. Pode apagar tudo. Pode. Peguei minha garrafinha de água e só tem isso daqui que eu tô Ah, eu entendi você. Eu pedi para a Mari pegar água pra mim. Bora lá, continuando. Observe com atenção as 4 operações dadas no quadro seguinte. Cada uma delas se relaciona com o seu resultado, que é um dos 4 números dados. Então, a primeira operação, 7 vezes 128. Quanto é que deu? 80 e 96. 896. 896. Isso. 8 e 96. 8 e 96. Mas eu errei. 896, mas tá certo. Aqui, professora. Aqui tá certo. Tá certo aqui, né? Não, aqui não. 348 mais 509. Quanto deu? 857. 857. 857. 328 dividido por 4. 82. É, tá certo.
963 Menos menos 187. 776. 776. 776. Nossa, o Zoom abriu uma tela aqui e não quer fechar. Pronto. No YouTube vai aparecer assim a mensagem. Não apareceu nada. Professora, aparece sempre isso pra mim. Quando eu tô em aula, aparece. Vamos lá. 8. Camila tem exatamente a metade da soma das idades de seus irmãos, Pedro e Breno. Se Pedro tem 8 anos e Breno tem 16 anos, qual é a idade da Camila? Então, olha lá. Camila tem exatamente a metade da soma. Então, primeiro eu faço a soma, 16, depois soma. eu faço a metade. Então, E o meu se primeiro eu faço a soma, eu faço o que primeiro? A soma 16 16 mais 8, mais né? 8, que dá 16 vezes 24, 24 vezes 2, ou dividido por 2. Tá certo, professor? Certíssimo. certo aqui. Ela tem 12 anos, eu pensei que era 2. Camila tem 12 anos de idade. Eu pensei que fosse 10. Terceiro ano, caso tenha alguém aí que não entendeu, que está com dificuldade, que a conta deu errado, agora é a hora. Por Eu favor. botei errado. Quem falou? Esther, Diga, por que a sua conta deu errado? porque eu fiz de divisão. E é Adição, divisão. eu sei, mas sabe a hora que falou soma? Aí eu fiz 16 dividido por 8. Ah, então, lembra da dica da Pro. Quando a gente tiver essa situação problema, vai aparecer várias coisinhas. Então, a soma da diferença, a soma do dobro. Né? A gente primeiro calcula o primeiro, né, de trás para frente, para depois calcular o outro. Sempre segue essa dica da Pro que vai dar certo. Mas é tudo questão de interpretação. Primeiro precisa entender o que está pedindo o exercício. Porque às vezes ele está dando um caminho para a gente. E aí não necessariamente eu tenho que fazer tudo de trás para frente. A gente precisa entender o que vai ser dito ali. Vamos lá. Oi, quem me chamou? Foi o Matheus? Eu não consegui fazer porque eu não estava entendendo. Mas esse exercício que a gente fez agora, o 8? É. Tá, mas você conseguiu entender agora, meu amor? Sim. Então tá bom. Vamos continuar? Então, exercício 9. Eu posso apagar o que eu escrevi aqui na lousa? Então, vamos lá. Exercício 9. Cálculo 1. Qual foi o valor? Foi 444. Então, cálculo 1, 444. Deu isso mesmo para todo mundo? Não. Deu para todo mundo? Cálculo 2. Qual foi o valor que deu? 60. 60. Deu esse cálculo para todo mundo? Yes. Cálculo 3 é 222. Muito obrigada. Só para acelerar o processo. 222. E o 4, 120. E o 4, 120. De alguém deu diferente disso? Não, professora. Se deu, fale agora o cálice para sempre. Cálice para sempre. Cálice para sempre. Então, vamos lá. O resultado do cálculo 1 é o
do resultado do cálculo 3? É o dobro. 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 E o outro é a metade. A metade. Nossa, minha câmera tá ruim, né? E o outro é a Sim. metade. Tá um pouco. Pronto, tá um pouco. Eu acho que é desfocado, não sei. Não, tá ruim mesmo. Tá acabando. Pronto aí, gatinhos e gatinhas. Página 177, alternativa, exercício número 10. Letícia tem 8 anos de idade. Veja a dica que ela deu sobre a idade do seu primo. Então, o dobro da minha idade em anos, adicionado com 30, resulta em um número cuja metade é a idade do meu primo. E aí, vocês conseguiram fazer? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. É a C. Professor, número é a da- C de cachorro. Da, É a C de cachorro, 23. C de cachorro, 23. 23. É. De alguém deu diferente disso? Professora, eu tinha ficado em dúvida. Essa aqui, a minha. eu tinha chutado primeiro, mas aí eu fiz o cálculo, pensei e deu certo. Hein? Tá errada. Deu errado? Sim. Sim? Então vamos lá, vamos pensar lá por que deu errado. Vou apagar aqui. Então a primeira dica é que ela tem 8 anos de idade, certo? A primeira dica é que ela tem 8 anos de idade. Então ela fala assim, ó, o dobro da minha idade em anos, adicionado com 30, resulta em um número cuja metade é a idade do meu primo. Nesse caso, ela está dando as dicas de cálculo. Não adianta a gente fazer o inverso igual eu falei. É por isso que eu falei para vocês, a gente precisa fazer a interpretação do exercício. Então, primeiro, ela fala assim, o exercício fala, Mas ela 8 tem mais 8 8, anos. Ela tem 8 anos. 8 anos, aí ela fala, o dobro da minha idade. Qual que é o dobro da minha idade? Se ela tem 8 16. anos, o Aí dobro 16 é mais vezes 2. 30. Que Que dá é 16. que dá 46. Certo? Aí, Calma aí, Esther, por favor. Aí ela fala assim, ó, o dobro da minha idade. Então, 8 vezes 2 dá 16. Aí ele fala, adicionado com 30. Então, eu vou fazer 16 mais 30, que dá dá 46. 46. Certo? Aí, ó, o resto da questão é assim, ó. Cuja a metade é a idade do meu primo. Aí, o que é metade? Quanto que dá 46? 46 dividido por 2, Dá 23. que dá 23. E o resto é o zero. Certo? Então, alternativa C. C. De cachorro, casa, Casa. Danone. Não. não. Chocolate. 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 Celular. Caro. Computador. É página 178, né? Agora a gente vai falar de figuras planas. Mas aqui. Ah, tá. Tá? Vamos falar. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Deixa eu ajustar só uma coisa aqui. Então, agora nós vamos falar de figuras planas. Eu sei que página é. 178, né? Exatamente. Então, turminha, o que a gente vai falar aqui um pouquinho? Mesmo os desenhos mais simples que a gente utiliza de brincadeira ou quando a gente vai fazer uma atividade, a gente acaba utilizando essas formas mais simples, né?
Foi isso aí que o texto quis mostrar para vocês. E a gente não precisa de informações muito elaboradas para chegar a algumas conclusões onde tem um triângulo, onde tem um círculo, onde tem um quadrado, onde tem um retângulo, né? São formas bem simples que a gente se depara nos desenhos mais elaborados ou não, né? Que nem a gente tem aí no livro. Olha lá. As figuras mais simples que a gente conhece, a gente já conhece. É o triângulo, são o quadrado, o retângulo, o círculo, certo? Que a gente já trabalhou lá no capítulo 4 do nosso livro. Agora a gente vai relembrar isso neste volume, tá bom? E aqui a gente tem vários tipos de figuras do formato de triângulo. Lembrando que um triângulo é uma forma que nós temos 3 linhas retas, fechadas, não são abertas. E aí ela pode ter variações, tá? Vocês vão aprender aí triângulo isósceles, escaleno. Vocês vão aprender todos esses nomes no momento apropriado. Mas nesse momento é importante que vocês saibam que um triângulo ele é feito de uma forma geométrica de 3 linhas retas fechadas, tá bom? E pode variar aí, como vocês estão vendo aí no livro. O retângulo é a mesma coisa. Ele tem 4 lados, mas 2 lados é de uma medida e os outros 2 opostos de outra medida, tá bom? Também composto de 4 linhas retas fechadas. Né? Lembra que a gente aprendeu lá? Linhas retas abertas, linhas curvas fechadas, linhas curvas abertas, certo? Sim. O quadrado, o quadrado, ele é um retângulo, né? Ele é da família do retângulo, mas ele tem 4 linhas retas fechadas iguais, de mesma medida, diferente do retângulo. O retângulo vai ter 2 mais 2, certo? Então, as que estão em paralelo, uma de frente para a outra, as que estão em paralelo, uma do lado da outra. Certo? Então, o quadrado não. Os 4 lados do quadrado são iguais. Sossô, você está falando com o som fechado, hein? Fala, amor. É que, mas se também no retângulos eles são mais assim? Pode variar o tamanho e a lados? espessura. Pode variar o tamanho e a espessura. Mas se ele tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes, ele é um retângulo. Se ele tem os 4 lados iguais, a gente está falando de um quadrado. Certo? Sim. Depois a gente tem o círculo. O círculo, ele é uma superfície plana, mas a gente agora não está mais falando de linha reta fechada. A gente está falando de uma linha curva, tá? E aí, o que é legal do círculo é a gente prestar atenção aqui no que eu vou fazer para vocês. Tá certo que a professora não é uma exímia desenhista, ainda mais quando se fala em notebook, que a gente tem que pôr um dedo para apertar e o outro dedo para desenhar, nunca vai ficar ideal. Então, assim, ó. Quando eu paro... A teacher usa esse site. Quando a gente começa a fazer o desenho do círculo, do ponto do começo do desenho do círculo até o final dele, a gente chama de circunferência. É como se eu estivesse pegando ele do começo ao fim e abrindo uma linha. Tá? Então, toda vez que eu falar... Agora eu vou deixar ele bonito, peraí. Aí, vai. Bonito. Não ficou. Ah, eu treinei tanto para ele ficar bonito. Não deu certo. Ah, esquece. Então, toda vez que eu estiver falando no terceiro ano de uma circunferência, é a linha, tá? Então, a linha ela vai começar de um ponto, perceberam? Ela começa, estende, 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 estende e fecha. Então, do começo ao final, essa linha do círculo a gente chama de circunferência.
tá? E depois a gente vai ver os paralelogramos. Os paralelogramos são os parentes do quadrado e do retângulo, certo? Porque eles têm 4 lados. Eles também apresentam 4 linhas retas fechadas, ou seja, todas as linhas se encontram, mas diferente do quadrado e diferente do... ou melhor, na mesma proporção do quadrado e do retângulo, essas linhas não se encontram. Tá? Vamos ver aqui, ó. Por que não se encontram? Deixa eu... Então, se eu estivesse fazendo aqui, ó, desenho de um losango, e eu seguir a reta, ó, aqui no centro é o losango, ok? Percebam que as linhas nunca vão se encontrar. Elas sempre vão seguir reto, em paralelo, e nunca irão se encontrar. A mesma coisa acontece com o quadrado, a mesma coisa acontece com o retângulo, tá bom? Se eu continuasse, estendesse as linhas do desenho, eles não se encontrariam, tá? Diferente do círculo, porque da onde eu começo é o mesmo lugar que eu vou terminar. Tá bom? Tudo bem até aqui? Falei grego. Alguém ficou confuso? Não estou falando nada de muito diferente, né? Sim ou não? Dentro do grupo dos quadrados e dos paralelogramos, existem muitas outras formas, tá, terceiro ano? A gente está olhando para essas formas agora de uma maneira muito simplificada, para que a gente primeiro se adapte a essas informações, se adapte a esses conjuntos, e depois a gente começar a olhar para essas formas, de uma forma bem mais elaborada, né? Mais informação. Lá, quarto, quinto, sexto ano, eles começam a perceber nomes diferentes, tanto dos paralelogramos quanto dos triângulos, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Exercício 1 da página 182. Eu vou tirar minha imagem aqui só um pouquinho, vão lendo aí, só para eu tirar a lousa aqui das minhas costas. Tá. Professora, mas também pode ir fazendo? Só ler por enquanto, vamos fazer junto. É que página, Pro? Exercício 1. 182. Luísa, você faz cada pergunta, gata. Ai, ai, ai. Exercício 1 só pode ser continuação da própria página. Não estou indo para o outro conteúdo, Luísa. Quando a gente voltar às aulas, Luísa, eu vou lamber tanto a sua orelha. Vamos lá. Exercício 1. No texto anterior, foi explicado que o quadrado e o retângulo também são paralelogramos. Com base nessa informação, converse com o colega e procure encontrar uma explicação para essa afirmação. Depois, compartilhe o que pensaram com os demais colegas. E aí, o que vocês dizem para mim? O que vocês podem dizer para mim dessa questão aí? E as linhas paralelogramas nunca se encontram. Foi que a Esther disse que elas não se encontram. E tem só mais um detalhezinho de todas essas, dos paralelogramas, dos quadrados e dos retângulos. Tem só mais um detalhezinho que a gente não pode esquecer. Vocês sabem qual que é? Eles são... Como você fala? Eles são fechados. Eles são fechados. Eles são muito fechados, né, Pro? São muitos fechados. Oi, pode falar. Mas tem como abrir? Se ele abrir, ele deixa de ser uma figura plana. Passa a ser uma reta. Ou uma linha aberta. Tá bom? Se a gente deixar aberto, ele não é mais uma figura plana. Ele passa a ser uma linha aberta. Tá? Então, vamos pensar na resposta? Então, a gente pode dizer que os quadrados
E os retângulos têm. Olha os acentos em terceiro ano. Vai chegar aqui esses exercícios tudo sem acento. Eu vou mandar para vocês ir fazerem. Tô ficando nervosa, olha para esse negócio. Vocês estão com fome, come os acentos. Manda tudo sem acento para mim, hein? Vamos lá. Tem 4 lados. Assim como os paralelogramos. Ô, professora, você escreveu 4 lados. 4. Ai, que bonito. Tá vendo? A professora também come letra. 4 lados. Assim como os paralelogramos. E as linhas opostas são paralelas, porque ficam uma de frente para a outra, certo? Paralelas. Ô, Pro, copia, vai que não dá tempo de esse link, aí você coloca no outro. Pode deixar. Tá bom assim? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Sim, tá bom. Tá bom? Então podem. Como diz o Mateuzinho, vamos copiar antes que acabe o tempo aqui. E a gente fique sem a resposta. Tá bem, professora? Tá joia? Só falta de um detalhe. É, Ponto final. ponto final. É isso aí, pessoal. Agora você termina. Todo mundo conseguiu copiar? Sim. Ainda não. Ainda não? Tá Não. joia. Não sei. Professor, só uma pergunta. Toda a lição que você passou ontem é para hoje? Não, pra sexta-feira. Qual o poema? Tudo Pra para sexta. sexta-feira? Tudo pra sexta. Até as páginas do livro? Sim, Não, tudo pra vai sexta. ter outro link? Sim, Professora, você me aliviou. tudo pra sexta. Acho que não vai não, dependendo do tempo que vocês Professora, demorarem. professora, aliás, eu já fiz. Eu só vou aqui. Eu vou mandar aqui, meu celular não carregou. Aí Tá não bom. deu tempo de tirar foto. Tudo bom, Eu já tudo bom. fiz. A maioria tá no computador, todo mundo faz. Ó, a Giovana, que não tá, e a Clarice. Eu não sei se a Star tá no computador, porque ela apagou a câmera. É. Coloca o seu rosto aí! Bom, É. já conseguiram concluir? Sim, não. Tem, eu acho que ainda não. Maria Eduarda, não sei nem se tá aqui. Ah, tá, achei. Oi, Duda. Terminou, gata? Terminou? Porque eu só vejo os seus cabelinhos passeando. É, isso mesmo que você estava fazendo. Todo mundo já terminou? Não, aí eu fico com o cabelo do Bozo. Aí eu levanto meu cabelo e ele fica parecendo com o do Bozo. Bom, vamos lá. O Bozo não é nem do tempo de vocês, então vocês não sabem nem do que eu tô falando, né? Que ridículo. Bom. Eu e a Sofia sabe, porque o meu tio me chama de Bozo. Ah, então tá bom. Meus amores, olha só. Página 182 até a página 187, tá bom?
vocês vão realizar na tranquilidade do lar. Tudo bem? O exercício número 2 é uma resposta pessoal, tá? Mas não esqueçam de justificar a resposta, explicar o porquê que vocês estão dando aquela resposta. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, por favor, para a página 185 do livro. Faltam 3 minutos. Vamos lá. Qualquer coisa a gente volta no livro, tá? Mas a gente já está encerrando já. Eu achei que nós fôssemos nos estender muito mais na correção dos exercícios. 85. Ô, professora, tudo que fica aí no seu computador, que é de interessante, que você vai, né? Tipo, a biblioteca virtual. Eu anoto tudo numa folhinha para depois ir. Tá certo. Ó, então, o que eu quero que vocês observem? A figura aí desta obra de arte do Cândido Portinari. Está aí no livro. É um retrato do João Cândido com cavalo de 1941. Provavelmente filho do Cândido Portinari. E aí, terceiro ano? Olha lá. Cândido Torquato Portinari foi um dos maiores artistas plásticos brasileiros, nascido na cidade de Brodowski, não sei como é que pronuncia, interior de São Paulo. Pintou obras famosas, sendo reconhecido internacionalmente. Na cidade de seu nascimento, há um museu Casa de Portinari, no mesmo local em que passou sua infância. Mas, professora, o que tem a ver uma obra de Cândido Portinari na aula de matemática de figuras planas? O que vocês têm para olhar nessa imagem aí e dizer para mim? Porque ela é uma. Porque ela era o quê? Ela é uma imagem plana. Tudo bem, é uma imagem plana, mas temos aí figuras planas neste desenho? Sim. Sim. Não, O quê? sim. Porque ela... É plana. Olha aqui a calça do nosso amigo. Olha aqui, ó. Cheia de quê? Aqui, olha. Retângulos. Losangos. Falei errado, eu sempre falo errado. Certo? A calça está cheia de losangos. Aí a gente está falando de alguns quadriláteros. Nós estamos falando de figuras de 4 lados. Então, é um quadrilátero. Vamos encerrar o link e a gente volta para a gente concluir essa explicação? Tá bom. Tá bom. Tem botões. Vamos lá.